Olá, leitores, bem-vindos ao canal Leitura Lise. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma obra que é considerada das mais importantes da literatura universal, que é A Morte de Ivan Ilitch, do russo Lev Tolstói. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1886, logo após a conversão do Tolstói. Então, gente, o que a gente tem aqui nesse livro, que é um livro bem curtinho, considerado até mesmo uma novela, é a vida deste homem chamado Ivan Ilitch, que era um juiz de direito. E o livro ele já começa com o velório do Ivan Ilitch, né? Então a gente já sabe que ele morreu, né? E aí vai se desenvolvendo a história, ela vai se desenvolvendo a partir do velório dele, aí vai contando um pouco da trajetória de vida dele, né? Até o momento em que ele descobre uma determinada doença que na verdade nunca é diagnosticada, mas no momento em que ele adoece, né, e se vê literalmente cara a cara com a morte e por fim morre. O que é curioso notar, né, acredito que um dos grandes motivos, né, dessa obra ser assim tão famosa, ser tão impactante para a literatura como um todo, é que o Tolstói ele trouxe pela primeira vez questões muito humanas, mas que são egoístas. O lado da hipocrisia da sociedade, o lado ruim da alta sociedade, questões sobre o sentido da vida mesmo. Qual seria esse sentido da vida? Porque o Ivan Ilitch ele vai ter uma vida assim bem certinha, digamos, dentro dos padrões, né? Ele consegue frequentar os melhores lugares, ele tá ali na alta sociedade, muito por mérito próprio mesmo, porque ele sempre estudou, ele sempre também teve muita oportunidade, muita sorte, com bons empregos. Mas ele conseguiu construir uma carreira de bastante sucesso. Então ele tinha esse reconhecimento da sociedade, né? Ele conseguiu adquirir ali a sua fama, a sua notoriedade, né? Como um grande juiz. Ele também tinha um casamento dentro ali dos padrões, uma família dentro dos padrões. Só que a gente percebe que desde o início, tudo que ele vai fazendo, até o casamento, né? Não tem aquele fio, digamos, da emoção, sabe? Tudo ele faz aparentemente para se encaixar nos padrões sociais. É uma vida muito de aparências, a gente percebe. Tanto que uma coisa bastante curiosa, assim, logo nas primeiras cenas, né, que já começa no velório do Ivan Ilitch, você vê muita falsidade entre os que o admiravam, né, entre os que diziam serem seus amigos, quando na verdade estavam de certa forma aliviados por não serem eles que estavam ali naquele caixão. O que me fez parar para refletir bastante, e é possível que a gente trace um paralelo com muitas falas que a gente tem até mesmo hoje em dia, que acabam sendo usadas como consolo, mas na verdade são frases egoístas, egocêntricas, às vezes até perversas. É como você falar para alguém que está sofrendo muito, porque terminou um relacionamento, ou porque não passou no vestibular, e a pessoa está sofrendo muito, ela está numa depressão por causas assim que na sua cabeça é algo pequeno, e você chega para ela e fala, você pensa que você está sofrendo, né? Você pensa que você é o centro do mundo, que o seu sofrimento é maior do que o de todo mundo, eu vou te levar ali no hospital tal para você ver o que realmente é sofrimento. Ou então, você tem de tudo, essa mesa farta, você vai para os lugares que você quiser e tá chorando, eu vou te levar ali na favela para você ver e aprender a dar valor nas suas coisas. É curioso como o ser humano ele tem a tendência de se consolar através da dor do outro, vocês não acham? Foi um dos muitos questionamentos que eu me fiz ao terminar de ler esse livro. Outras questões também que aparecem aqui é quando o Ivan Ilitch começa a se dar conta da doença dele, aí o desespero começa a tomar conta dele, quando ele se vê já inválido, né? Um homem que era sempre muito produtivo, que estava sempre ali tomando a frente das situações, se vê de cama, né? Totalmente dependente. As discussões dentro do relacionamento, elas ficam mais intensas. Então você vê ali um ambiente bastante conturbado. Você vê que em alguns momentos o Ivan Ilitch, ele sente que ele precisa morrer, que morrer deve ser a melhor opção mesmo pra ele, né? Já que acabou, ele viveu uma vida ok, mas ok.
E aí ele começa a se questionar se tudo que ele fez valeu mesmo a pena. Apesar de tudo que ele imagina, né, tudo que ele lembra da vida dele, todos os bons lugares que ele frequentou, tudo que ele conquistou, para ele nada daquilo fazia sentido diante da morte, porque ele não encontrou um sentido na vida dele. Ele não experimentou os sentimentos realmente, aquela coisa que o dinheiro não compra, que não é o teu conhecimento que vai te trazer, é uma coisa de alma, uma coisa que te faz se sentir vivo, né, com vontade de viver. Ele estava o tempo inteiro ali nos padrões sociais, tendo uma vida ok, mas sem grandes emoções. Agora ele se vê ali diante da morte como um inválido. Então, apesar dessa conclusão de que ele chega que é melhor morrer logo, ele estava sofrendo muito com dores renais absurdas e delirando, porque ele delira. Então ele já estava se enlouquecendo, preferindo realmente morrer, mas algo dentro dele apelava pela vida. Então isso me chamou muita atenção. O instinto de sobrevivência, que é inerente a todas as espécies, imaginem. E aí tem bastante discussão dentro da biologia também, né? O instinto de sobreviver. Então algo dentro dele falava mais alto que ele queria viver, apesar de não ver muito sentido ou sentido algum na sua vida toda. É uma reflexão muito potente sobre a nossa trajetória, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, né? Será que nós estamos no caminho certo? Será que esse caminho certo é o caminho da felicidade, é o caminho que nos faz feliz? Evidente que a vida ela não é uma felicidade constante, absoluta, né? A gente tem momentos felizes. Mas será que esses momentos felizes que nós temos, eles fazem a nossa vida valer a pena? Será que eles são o verdadeiro sentido da nossa vida, ou a gente está sempre procurando algo mais, achando que a felicidade vem de situações que consistem em correr atrás daquilo, né? Ou então de seguir um molde, seguir um padrão, seguir uma norma. Então, esse livro ele me fez pensar bastante a respeito disso. Então, chegam alguns momentos aqui na trajetória do Ivan Illich que você se pega refletindo sobre a sua própria vida. Porque somos todos poeira, né? Somos todos pó. Então, a qualquer momento, tudo que a gente vive pode acabar. Só que ele tem a consciência disso. Ele está vivendo isso. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, né? Isso é a única verdade absoluta que todos nós, não tem ninguém que discorde, mas pelo menos a nossa matéria morrerá, né? Mas a gente não sabe quando. Só que o Ivan Illich, ele sentiu a morte, ele viu ela de perto, ele sentiu ela, né? Então ele já estava sentindo esse momento se aproximar. Então tudo isso o torturava bastante. Mas acho que de todas as moléstias, o que é mais interessante aqui é que de todas as moléstias, de todas as dores em que ele sentia, é notório no texto que a principal tortura do Ivan Illich era a psicológica. Era a tortura moral. A tortura física, a dor devido ao agravamento da sua condição, eram sim terríveis, tenebrosas, mas não se compararmos ao seu estado mental, do medo, da morte e da reflexão a respeito da sua vida. É muito triste, chega a ser deprimente quando você olha para trás, você vê esse personagem que já tem uma certa idade olhando para trás e vendo que foi tudo uma perda de tempo, né? O que ele poderia ter feito de diferente? Chega a deprimir um pouco. Mas por essas e outras reflexões que são muito atuais, né? Eu acho que essa busca de sentido da vida, essas reflexões, elas são inesgotáveis, elas são sim inerentes ao ser humano. Acho que cada um é responsável pelo seu próprio destino, por encontrar realmente o seu caminho, né? Claro que todos precisamos de orientação, mas aquela emoção, aquela fagulha que a gente sente dentro de cada um de nós, eu acho que o caminho é por aí, né, para fazer a nossa vida valer a pena, né? Então, depois que a gente lê A Morte de Ivan Illich, e esse vídeo está saindo justamente no Dia do Trabalhador, né? E faz a gente repensar que não é só o trabalho que importa, não é só a carreira que importa, né? Existem muitas outras, nem só o status que importa. Existem muitas, uma gama infinita de situações e de pessoas
e de emoções e sentimentos que fazem a nossa vida valer a pena, que vai além do que a sociedade capitalista prega. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui a minha forte indicação de um livro clássico, super importante, que você consegue ler bem rapidinho. Peço para quem não for inscrito se inscrever. Quem quiser comentar alguma coisa, eu amo ler os comentários e interagir com vocês. E quem quiser me seguir no Instagram também, vou deixar tudo no box de descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. E feliz Dia do Trabalhador para todos nós. Tchau!